Queridos amigos e amigas, nossos cumprimentos. Esse é mais um capítulo da obra Pensamento e Vida que hoje iremos examinar. A obra Pensamento e Vida é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. No dia de hoje iremos examinar o capítulo 22 dessa obra maravilhosa, obra essa que temos tido a oportunidade nesse canal, o Raciocínios Espíritas, em explorar, em examinar capítulo por capítulo. Culpa, capítulo 22. Capítulo interessante, emblemático, importantíssimo para a gente entender mais uma nuance das questões comportamentais e psicológicas conectadas com a doutrina espírita. Como é o objetivo, o foco maior desse nosso estudo e também da própria obra de Emmanuel que nós escolhemos estudar. A obra Pensamento e Vida tem um conceito geral que é a mente é o espelho da vida em toda parte, a ideia da mente ser um espelho que reflete, é presente em toda a obra, isso vai aparecer de alguma sorte. E claro, a ideia de examinar o pensamento, que na conceituação de Emmanuel, o pensamento é mais do que apenas uma ideação momentânea, mas o funcionamento psíquico constante, contínuo que nós temos, mesmo que seja de natureza inconsciente. Ou seja, eu tenho um nível psíquico, um nível vibratório, uma dinâmica psíquica que está ocorrendo aqui em mim, mesmo que eu não me dê conta, mesmo naqueles momentos em que eu acho que eu não estou pensando em nada, esse pensamento offline está acontecendo. Isso também é considerado pensamento na obra de Emmanuel. A obra Pensamento e Vida, como aqueles que estão estudando, estão nos acompanhando já sabem, é uma obra que é uma cartilha falada no plano espiritual e que Emmanuel converteu essa cartilha em um livro, selecionando, dividindo os temas que são ensinados, que é uma espécie de curso, né, de programa pedagógico que é ensinado aos candidatos à reencarnação, e transformou esse curso, essa cartilha falada, em um livro para que os encarnados, nós os encarnados, tivéssemos acesso a essa obra. Bom, a esse tema e a esse conteúdo. Bom, capítulo 22, capítulo Culpa. Culpa é um assunto pouco explorado. Em nossa forma de entender, o fenômeno da culpa é pouco estudado, é pouco aprofundado, como deveria acontecer, inclusive nas ciências do comportamento. Permitam-me dizer que, na minha forma de entender, na minha forma de interpretar, no meu raciocínio, no meu entendimento, a culpa é um tema pouco estudado, deveria ser mais estudado, deveria ser mais compreendido, deveria ser mais explorado na área de psicologia, na área do comportamento. Claro que tem teses, tem teorias, tem estudos, mas eu acho que é pouco explorado comparativamente com outros assuntos. Quando nós comparamos com outros assuntos, parece-nos que a culpa ainda é pouco investigada, pouco compreendida e quase sempre é compreendida no cenário psicológico acadêmico, isto é, no meio das ciências psíquicas, de uma maneira mais reducionista, de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais limitada, mais pobre, como sendo ali fruto de alguma informação, de alguma formação cultural. A culpa tem a ver com os elementos religiosos que deixam o indivíduo se sentindo culpado e nada mais, ou como fruto de tabus, como é o caso especialmente das teorias psicanalíticas e também da psicologia materialista de uma forma geral. A verdade é que a culpa está presente em muitos transtornos. À medida que o tempo passa e que o conhecimento psicológico avança, o conhecimento da psiquiatria, o conhecimento da farmacologia, mas sobretudo o conhecimento da psicopatologia, que é a área que estuda os fenômenos patológicos, isto é, que procura entender, estudar os transtornos, porque isso é de utilidade pública, é de interesse de todos, afinal, depressão, ansiedade estão presentes aí e afetam a todos nós. Então, à medida que o conhecimento psicopatológico avançou no entendimento desses fenômenos, dos transtornos, especialmente os transtornos mais populares, se percebeu, por exemplo, que em todo fenômeno de depressão, ou quase todo fenômeno de depressão, ou muitas vezes no fenômeno de depressão, segundo os teóricos da psicologia, nós encontramos ali a tendência ao sentimento de culpa. Assim como na ansiedade, muitas vezes quando a gente vai investigar a ansiedade, nós vemos também
por detrás da ansiedade ou combinado com ansiedade, o paciente também ter tendência à autoculpa, tendência a ter sentimentos de culpa e assim por diante. A psicologia materialista como nós dizemos, não desenvolve muito o assunto da culpa em grande parte das obras nas quais ela é mencionada. Quando a culpa aparece nas obras técnicas, nas obras clássicas de psicopatologia, de psicologia, quando ela aparece, porque muitas vezes ela não aparece, a culpa é colocada de uma maneira assim mais simplista, de uma forma mais reducionista. O que é que de um modo geral se concebe, se compreende, se fala no meio ali sobre o tema da culpa no meio da psicologia, no cenário da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, é que o sentimento de culpa tem a ver com os valores que o indivíduo desenvolveu, valores esses que têm a ver com a sua formação familiar, formação pessoal, na sua biografia, onde determinados valores ele foi aprendendo, ele foi assimilando, ele foi internalizando, e esses valores fazem parte de alguma forma dos seus conceitos de certo e errado, que foram transmitidos pelas figuras parentais, genericamente pai e mãe, né? As figuras parentais, ou as figuras que cuidaram, alguém que cuidou, os adultos responsáveis pela criança, que na sua formação, por transmissão social, incutiram na criança determinados conceitos de certo e errado, determinados dogmas, determinadas orientações, que tem a ver muitas vezes com visão religiosa, visão de vida, percepção de vida, filosofia de vida e assim por diante. Daí, a culpa seria fruto desses conceitos. Conceitos esses que são construídos socialmente. O certo e errado, o que é bom, o que é mal, o que é pecado, do que não é. E isso, na visão da psicologia materialista, tudo isso é construído, é criado. Cada um constrói e cria de uma forma e passa para o sujeito que assimila isso na infância e acaba criando o seu dogma, os seus valores, a sua percepção, e quando sai disso se sente culpado. Fruto, portanto, de tabus. Daí, segundo ainda essa mesma visão, a necessidade de quebrar tabus. Então, se você está se sentindo culpado por isso, quebre esses tabus, faça uma psicanálise, se liberte através da psicanálise para você não ficar com essa tendência a se punir por isso e viva a sua vida e faça o que você quiser, e porque não tem por que se sentir culpado e se realize como pessoa, esqueça o resto. Essa é a orientação clássica, convencional, isso vigorou muito na área da psicanálise no passado, mas na prática nem sempre isso funciona. Então, se eu quero, sei lá, ter uma vida diferente daquela que eu tenho levado, mesmo que isso vá magoar os outros, pouco me importa, eu vou viver minha vida, vou ter uma vida de prazer, etc. Pouco me importa que eu vou magoar o outro, eu tenho que me realizar. E o sentimento de culpa é fruto dos tabus que eu tenho que quebrar. Essa é a visão convencional. Visão essa que remete a lá o texto clássico da psicanálise, texto Mal-Estar da Cultura, o Mal-Estar da Civilização, texto de autoria de Freud, que examinou a construção e a fundação da sociedade, especialmente as sociedades modernas, tentando explicar a origem da economia, a origem da sociedade de mercado, a origem, inclusive, da visão, a noção da vida privada, a noção da civilização, da cultura. O que é que Freud, em linhas muito simples, né, em considerações muito simplistas, aqui eu estou colocando, sem muito aprofundar, o que é que Freud coloca nesse mal-estar da civilização? Ele vai dizer que nós somos animais, a visão freudiana é materialista, nós somos animais sexuais aqui não no sentido apenas de buscar o prazer genital, mas qualquer tipo de prazer, já que o sexo na visão freudiana é mais abrangente do que apenas o coito, o vínculo carnal, tudo aquilo que dá prazer ao indivíduo está movimentando a libido, está movimentando, portanto, essa força sexual, essa é a visão freudiana, e ele vai dizer que nós somos animais que buscam prazer, que buscamos prazer, e por isso, para a gente buscar prazer, a gente tem que manifestar os nossos instintos, viver uma vida instintiva, botar para fora os nossos desejos que são inconscientes e que tem a ver com esses instintos. Só que
Viver apenas pelo instinto ou para o instinto é impossível numa vida de civilização. Na civilização, na cultura, isto é, numa vida social em que eu tenho um limite de atuar, esse limite esbarra no outro e que não é permitido, é proibido isso, eu não posso viver apenas como instinto, né? Apenas com o instinto. O que significa dizer que para viver em civilização e cultura, eu tenho que renunciar a alguma dose desses instintos mais básicos, mais primários. Para eu poder viver em vida social, eu vou ter que abrir mão, em certa medida, desses instintos. Desse lado meu mais animal. Porque a vida apenas instintiva, a vida apenas de desejo, é incompatível com a vida de civilização, com a vida de cultura. O que é que produz, nesse sentido? Produz uma suspensão ou a repressão de determinados desejos. Essa repressão de determinados desejos funda a vida de civilização, a vida civilizatória, a ponto de produzir o que como isso? Cultura, conhecimento, organização social, a vida civilizatória, mas isso tem um preço. Isso tem um preço que é os instintos primitivos ficarem um pouco reprimidos e o indivíduo ter que lidar com a sua neurose, né, com seu mal-estar. Para Freud, o homem da psicanálise sempre está vivendo e lidando com esse mal-estar. Ora, ele reprime esses instintos para viver em sociedade e, claro, é aplaudido pela cultura, ele fez algo bom, etc. Ora, ele deixa esses instintos virem à tona, se satisfaz nos instintos, mas se sente culpado porque a cultura, a sociedade, a civilização espera algo diferente dele e é aí que vai surgir a ideia freudiana de superego. A sociedade, a cultura espera pelos valores culturais, pelos valores sociais, pelos elementos daquela cultura, pelos elementos morais daquela cultura, pelos valores que aquela cultura diz o que é certo e o que é errado, e que o sujeito nessa sociedade vai assimilar aquilo, e ao assimilar aquilo ele cria uma dimensão que é abstrata, não é concreta, uma dimensão no seu psiquismo chamado superego. O superego é justamente essa noção de certo e errado, esse punidor, esse juiz interno que eu tenho, que pune a partir dos valores culturais que eu assimilo, a partir daquilo que eu sei que a cultura e que a civilização espera de mim. Olha só. Então, para Freud, o sentimento de culpa é isso. São esses tabus, são essas coisas, são esses valores que a cultura depositou em mim, que a civilização depositou em mim, que eu acho errado porque eu sei o que a cultura e o que a civilização espera de mim. Ao saber o que esperam de mim, quando eu ajo de forma diferente, eu me sinto culpado porque eu sou criticado, eu sou punido, eu sou censurado e assim por diante. Então, o homem da psicanálise vive nesse tormento, ora atender os instintos, ficar saciado, mas ficar com sentimento de culpa porque é reprimido, é proibido na sociedade. Ora, ele atende o superego, isso é, atende às expectativas sociais, atende aquilo que a cultura quer dele, atende aquilo que remete à produção cultural, mas ele fica com os instintos reprimidos, com o seu desejo reprimido, lidando com um certo mal-estar. Esse é o mal-estar freudiano, de sua autoria, um dos textos clássicos da psicanálise, um dos textos importantes aí da cultura freudiana, da teoria psicanalítica. É importante aqui chamar a atenção que nessa noção do mal-estar da cultura, nós temos uma visão materialista, é claro, materialista, mas uma visão que explica um monte de coisa, uma visão que explica uma série de fenômenos que acontecem realmente conosco, né? E de alguma forma até dão uma ideia de alguns ditados populares, de algumas coisas que a gente fala por aí. Por exemplo, aquele casal que teve muitos filhos, né? E aí a gente brinca dizendo, na sua casa não tinha televisão não, né? Ou então, no interior papai e mamãe tiveram 20 filhos, é porque não tinha televisão. Qual é a ideia dessa história aí? Que é uma ideia freudiana. É a ideia de que para eu produzir cultura, para eu produzir civilização, para eu produzir conhecimento e educação, eu preciso renunciar ao desejo, renunciar à libido naquele momento, né?
a libido. Seja o casal que assiste televisão e não faz sexo, portanto não produz mais filho, que na verdade é um símbolo, é uma imagem. Seja para estudar para concurso, eu tenho que sentar na cadeira, em frente ao livro, e tenho que estudar. O que é que eu estou fazendo aí? Eu estou renunciando prazeres, eu estou renunciando ao meu desejo para ficar ali estudando. Ou seja, eu só produzo cultura com certo mal-estar, com certo sofrimento. Né? Pergunte a qualquer criança ou qualquer adolescente que está estudando na escola se não é um sofrimento para ele estudar, se ele não é um saco, como eles costumam dizer, para estudar. Isso é, de alguma forma, a suspensão do desejo para ali satisfazer a cultura, produzir a cultura e reprimir ali o desejo. Por outro lado, quando eu dou vazão aos desejos, como eu falei aqui, eu posso me sentir culpado por conta dessa questão. Da questão da cultura, dos valores culturais que são depositados em mim, que eu sofro influência. Então veja que a visão freudiana, a visão do pensamento psicanalítico, não é que eu tenho uma consciência dentro de mim que sabe que é certo e que é errado. O que eu sei que é certo e que é errado é porque disseram para mim, transmitiram para mim, colocaram em mim, depositaram em mim. E algumas coisas até negativas. Por isso que Freud e a psicanálise vai se revoltar tanto contra a religião, especificamente a religião daquela época, que era uma religião realmente castradora, uma religião violenta, uma religião que colocava a culpa e colocava medo nos seus fiéis, o medo do pecado, o medo do castigo divino. Freud percebeu isso, percebeu que esses valores eram transmitidos da família para a criança e por isso ele se revoltou tanto. E por isso ele quis quebrar tantos tabus. Por isso até hoje a ideia psicanalítica é quebrar os tabus, especialmente o tabu em relação à sexualidade e assim por diante, o que é válido. É válido quebrar os tabus. Quantas pessoas neuróticas por conta de lidar com a sexualidade de uma maneira pecaminosa, de uma maneira negativa. Por outro lado, esse discurso levou a uma liberdade que se transformou em certa medida uma libertinagem, que é uma vida necessariamente jogada para fora. Lauen e Reich, discípulos de Freud, especialmente Reich, levou isso até as últimas consequências, chegando a estimular os pacientes a fazer sexo, chegando a estimular, inclusive, zonas erógenas, zonas da pelvis do paciente, para o paciente sentir excitação sexual, porque para eles o indivíduo ia solucionar os conflitos dele tendo o prazer sexual. A tese se mostrou falha, a gente teve um movimento de contracultura, a gente teve movimentos aí de liberdades excessivas sexuais e as pessoas não ficaram menos neuróticas com isso. Algumas, inclusive, produziram neuroses a partir disso. Há um livro muito interessante, que não é tão antigo assim, um livro de um escritor francês, eu não vou me lembrar aqui o nome dele, acho que é Michel Quebec, se não me falha a memória, Partículas Elementares, e tem um capítulo chamado Sexo, o último mito do Ocidente, onde ele fala sobre a juventude da contracultura, aquela juventude que achava que o sexo ia solucionar tudo, que se entregaram ao rock and roll e ao sexo, ao Woodstock, às orgias, e ele demonstra que aquilo era um mito. O último mito do Ocidente, que aquilo não necessariamente deu satisfação à pessoa e transformou politicamente a sociedade e assim por diante, como se acreditava na época no movimento hippie, nos movimentos de contracultura e assim por diante, porque era um discurso de lutar contra a repressão de qualquer natureza, que tinha influência ali de Freud. Afinal, um dos líderes do movimento hippieísta, Herbert Marcuse, era leitor de Freud e assim por diante, entre outros. Ora, o que eu gostaria de destacar aqui é que na fundação da cultura e da civilização, à medida que os tempos passam e antropologicamente o ser humano vai fundando e vai saindo do estado primitivo, há uma coisa importante que é sinalizado de maneira sutil na obra O Mal-Estar da Civilização, que é o seguinte: o ser humano primitivo, que vivia só com instintos, que vivia a serviço apenas do instinto, funcionando de maneira instintivamente, de forma irracional, começa a viver em grupo, a viver em tribos, a viver, portanto, em organizações sociais, e no momento em que algum valor social começa a ser estabelecido como certo e errado, e ele tem um impulso de fazer algo, mas socialmente é considerado errado, ele reprime o impulso, ele tem o desejo, tem a vontade, mas reprime o impulso. Ao reprimir o impulso e não fazer aquilo que ele está desejando, surge a noção de vida interior.
surge a ideia de um espaço interno que eu elaboro. Olha só, a partir da repressão dos impulsos, surgia a ideia de que eu tenho uma vida interior. Porque antes disso, era impulso. Pensava, sentia, desejava, ia atrás, manifestava os desejos, era por instinto. No momento que houve a repressão do instinto, ter vontade de fazer algo e controlar algo e reprimir algo, surgia uma noção de vida interior, ou seja, aquilo que é da ordem do privado e aquilo que é da ordem do público, do espaço público e do espaço privado. Curiosamente, é nesse momento dessa transição do homem primitivo para o Homo sapiens sapiens é que também surge a noção de propriedade privada, noção de coisas individuais e assim por diante. Então, na visão freudiana e na visão das teorias psicológicas materialistas em sua maioria, a culpa surgiu a partir dessa noção e, embora seja negativa, na visão, por exemplo, freudiana, não dá para correr dela. É uma situação diante da qual não se pode fugir. Embora seja negativa a culpa, não se dá para fugir desse esquema. Porque, de alguma forma, essa repressão foi essencial para formar a cultura e a vida social na qual estamos, a vida civilizatória. Essa é a visão materialista. Nós espíritas não compreendemos totalmente dessa forma, porque o que Freud não sabia era, ou melhor, não defendia, não advogava, era a tese da reencarnação. Então os espíritos é que se aperfeiçoam, reencarnam, desencarnam e voltam para se aprimorarem e ficarem cada vez menos instintivos. E também a ideia da consciência, a lei de Deus está dentro de nós. Então não é só os valores culturais que evoluem, é a consciência do espírito que evolui. E é essa consciência do espírito que evolui que vai produzindo na cultura e na sociedade valores mais aperfeiçoados, leis, esquemas jurídicos mais sofisticados, mais evoluídos, a legislação e assim por diante. Sobre a culpa, do ponto de vista ainda espírita, vale a pena aqui eu citar uma obra clássica da literatura mediúnica, eu me refiro a Amor Imbatível Amor. Há um capítulo de Amor Imbatível Amor chamado Queda e Ascensão Psicológica. Eu recomendo ler esse capítulo. No início do capítulo, Queda e Ascensão Psicológica, tem ali uma introdução que é justamente sobre a culpa. Joana de Ângeles, nessa obra, se Deus quiser, se Deus permitir, se a gente conseguir, futuramente a gente vai examinar essa obra, vai estudar essa obra. Joana de Ângeles, nessa obra, estuda o fenômeno da culpa e traz questões importantíssimas. Ela vai dizer, um pouco confirmando a tese freudiana, que embora a culpa seja um mal-estar, embora a culpa seja de natureza negativa, embora a culpa gera sofrimento no indivíduo, a vida civilizatória, a vida em sociedade, de alguma forma só pode ter sido organizada, só pode aparecer a vida social por conta de alguma dose de culpa nos seres humanos primitivos que começaram a raciocinar e a se sentirem culpados e aí viver em coletividade, viver em sociedade, viver aí. Imaginemos, por exemplo, pensemos aqui, por exemplo, não precisamos ir muito longe não, Copa do Mundo, né? Copa do Mundo de Futebol. Imaginemos uma Copa do Mundo de Futebol. Uma Copa do Mundo de Futebol para acontecer, os países têm que concordarem com as regras. Claro, um país vai jogar contra o outro, vai competir contra o outro, mas dentro das regras, dentro de umas regras do jogo, para um competir com o outro, ou seja, tem algo de aderir, de combinar ali de maneira intersubjetiva, de uma forma onde há um diálogo entre as nações. Há 1000 anos atrás, há 1000 anos, não seria possível isso. Porque nenhum país ia se submeter a regras para estar com outro país. Seria impossível uma Copa do Mundo. Porque os países ficavam o tempo todo em guerra. Guerras um contra os outros. Então seria inviável isso. Há 1000 anos. Não precisa, há 500 anos. Não precisa nem ir tanto. Então veja, a Copa do Mundo de futebol, por exemplo, é um símbolo de como a gente melhorou. De como a gente tem melhorado. Por quê? Por conta desse amadurecimento da consciência de Joana de Ângeles, que dá essa sensação de que, e ela disse que se não fosse, embora seja negativa, se não fosse a culpa, talvez nós não produziríamos
a vida em sociedade e a vida em civilização. Olha só. Em outra obra, Joana de Ângeles fala que há 2 tipos de culpa. Isso é interessante aqui eu colocar. 2 tipos de culpa. Eu não vou aqui aprofundar muito a obra de Joana, porque nós vamos estudar futuramente a obra de Joana, se Deus permitir. Mas Joana fala em uma das suas obras que há 2 tipos de culpa. Uma culpa que é mais superficial e uma culpa que é mais profunda. A culpa superficial, Joana de Ângeles fala que é fruto da educação, fruto da infância, dos conceitos que a criança adquiriu, que a criança internalizou e que mais tarde, nessa noção de certo e errado, ela vai se sentir mal diante de alguma coisa, né? Por exemplo, falar alguma coisa, ter alguma fala, se comportar de determinadas formas que os pais achavam errado, que os pais proibiam. Então, se ela tem isso, ela de alguma forma tem conceitos de castração, de punição que foram transmitidos ali numa educação talvez castradora, de uma educação repressora em excesso, e ela leva para a vida adulta esses conteúdos. Isso pode ser trabalhado em psicoterapia, isso pode ser trabalhado em alguma terapêutica específica e assim por diante. E há uma culpa profunda de Joana. Essa culpa profunda é a tendência a se sentir culpado e que trabalha em nós offline, inconscientemente. Fica ali, ó. Em segundo plano. Sabe o aplicativo que você já saiu, mas ele continua rodando no celular? Ele continua atualizando as coisas, mesmo você não estando dentro daquele aplicativo? Essa culpa é uma espécie de aplicativo que fica rodando. Essa culpa profunda é mais difícil de ser trabalhada. Pode, mas é mais difícil de ser trabalhada. Por quê? Porque tem a ver com os débitos que nós espíritos trazemos de vidas passadas. Esses débitos estão dentro de nós. Nós não nos lembramos porque o cérebro abafa as lembranças, o cérebro bloqueia as memórias, as reminiscências. Nós não lembramos o que fomos, mas vem em forma de uma culpa inconsciente. Às vezes a gente nem se dá conta que tem uma tendência a se culpar. E quando acontece alguma coisa, às vezes uma coisa de nada, é uma coisa, que tem a ver com os nossos erros. Digamos que, pensar aqui, só como exemplo, digamos que eu fui no passado um político muito desonesto, que roubou muita gente, que fez muito estrago, e aí agora, se alguém me empresta o dinheiro, por exemplo, eu fico super incomodado em devolver logo, em ressarcir o indivíduo, me sinto culpado por ainda não ter devolvido o empréstimo que alguém me fez. Por quê? A tendência a se sentir culpado, a tendência a se sentir mal por conta desses erros do passado, por conta desses equívocos do passado que fazem agora, diante de qualquer coisa financeira, as memórias da minha desonestidade no passado vêm à tona em forma de perturbação, em forma de angústia, em forma de ansiedade, que eu não sei por que eu sinto isso, mas eu me incomodo. E aí eu quero ressarcir logo, eu quero dar de volta, eu quero até devolver o empréstimo que um amigo fez com juros, etc. Eu fico super preocupado por conta da minha desonestidade do passado e que foi desencadeada essa culpa em função do gatilho do que eu estou vivendo agora. Um empréstimo financeiro e assim por diante. Então, eu estou dando esse exemplo, mas tem vários outros exemplos para a gente notar. Uma culpa profunda que eu trago, e aí tem alguma coisa que acontece, algum gatilho que desencadeia essa culpa na vida atual. Na vida atual. Essa culpa mais profunda é uma tendência que vai se diluindo a muito longo prazo. É necessário fazer psicoterapia, é necessário se submeter às terapêuticas as mais variadas, mas é necessário fazer também uma reflexão pessoal, interior, o exercício de auto-perdão o tempo todo e, é claro, a reforma moral. A mudança de comportamento para melhor vai me fazer a diminuir os meus débitos fazendo bem. O bem que eu faço agora vai apagando o mal que eu fiz. O bem que eu pratico agora vai diminuindo o mal que eu pratiquei. E vai diminuindo o quê? A culpa que eu trago no meu inconsciente, me dando mais sensação de bem-estar, dando mais sensação de dignidade pessoal, de autoestima. Então, às vezes, uma culpa ali que tem a ver com débitos passados e a pessoa começa a se sentir melhor no trabalho do centro, na ação social, né? na ação de caridade. Por quê? Porque vai regularizando e vai se sentindo melhor consigo mesmo nesse amor que cobre
a multidão de pecados. Mas isso aí já é mais a longo prazo. Allan Kardec examinou tudo isso na segunda parte do livro Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. Allan Kardec escreve que o indivíduo, quando erra, passa por 3 fases. A primeira delas, o arrependimento. Depois vem a expiação, ou seja, o indivíduo sofre as consequências do erro que ele cometeu. E, por fim, a reparação do mal praticado. O arrependimento é o primeiro passo, diz Allan Kardec. E ele coloca algo como positivo. Tá? O arrependimento ali ele coloca como se dar conta. E o indivíduo sofre quando se deu conta do que ocorreu, de como foi. Ele, portanto, sofre essas consequências desse arrependimento. O arrependimento ali do erro praticado. Mas não basta se arrepender, é necessário reparar. Emmanuel, na obra Fonte Viva, vai dizer que ele tem um conceito chamado caindo em si, que ele tira da parábola dos talentos, né? Quando o último servidor do dono da terra, que havia dado talentos para todos, pediu de volta os talentos, e ele disse, e caindo em si, se deu conta que não havia feito nada, né? Que não havia feito nada e não havia... Ou melhor dizendo, perdão, da parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo cai em si, ele cai em si, se dá conta e volta, e faz a viagem de volta na direção do Pai, segundo o texto de Lucas. Ora, esse texto de Emmanuel é um texto super emblemático, é um texto super importante para a gente falar aqui do caindo em si. E ele, no texto, fala que muitos apóstolos caíram em si, quase todos eles. Aí ele fala, Pedro caiu em si da negação que fez com Cristo, chorou amargamente, quase enlouquecia de remorso, mas caiu em si, se deu conta, se arrependeu e renovou sua vida para melhor a partir daquele momento e deu 38 anos da sua existência em dedicação, em obras de caridade, em ação social, em abnegação para com os necessitados, para com os sofredores, em ajuda variada, dando, portanto, a sua vida em prol do próximo, em uma vida gloriosa. E ele diz, Paulo de Tarso caiu em si, depois dos erros clamorosos que havia cometido, e se tornou nesse grande baluarte da tradição cristã. Esse homem excepcional que mudou o mundo com as suas pregações e o seu exemplo de apóstolo das primeiras horas, o apóstolo Paulo. Maria de Madalena, diz ainda Emmanuel, caiu em si, viu as perturbações que havia feito e se entregou ao amor, à caridade, à ação do bem, renovando sua vida para melhor. E no final, Emmanuel diz assim, e Judas, caindo em si, também se deu conta dos erros praticados e, em vez de renovar a sua vida, assumir as consequências, corajosamente assumir as consequências do seu erro e procurar, de alguma forma, enfrentar essas consequências, enfrentar o preço a pagar dos erros que ele havia cometido e corrigi-los e superá-los e repará-los, preferiu optar pelo suicídio. Preferiu fugir da vida física pelo suicídio. Então, Emmanuel vai dizer que o caindo em si é algo psicologicamente muito importante. Aliás, dizem os psicólogos que a maior queda que o sujeito pode ter é a queda em si mesmo. Essa queda psicológica é super importante. Veja como tá ligado, né? O nome do texto de Joana que eu citei aqui em Amor, Imbatível Amor é Queda e Ascensão Psicológica. Queda e ascensão psicológica. Caindo em si. Se deu conta dos erros cometidos e aí renovou a sua vida. Bom, mas qual é a abordagem de Emmanuel nesse texto? Emmanuel vai dizer o seguinte. Ele começa o capítulo conectando o tema da culpa com o tema do capítulo passado. Qual foi o tema do capítulo passado? Capítulo 21, dever. Ele começa o capítulo conectando a culpa com a fuga do dever. Olha só como esses capítulos, esses temas estão conectados, estão entrelaçados. Ele começa o capítulo falando do indivíduo que pela fuga do dever comete um deslize e esse deslize acaba gerando mais tarde o fenômeno da consciência de culpa ou do sentimento de culpa. Ele começa assim, ele começa o capítulo falando o sujeito que pela fuga do dever, pela deserção do dever, ao fugir do dever, cai
na culpa, no sentimento de culpa que passa a corroer a sua vida íntima. O texto é muito forte, esse texto de Emmanuel é um texto muito forte, é um texto muito emblemático, né? Muito importante, que fala sobre essas coisas. Né? Aqui ele diz assim, ó, quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. E aqui vale a pena eu comentar o seguinte, ele fala da fuga do dever que cai em culpa. Ninguém dá para fugir da consciência. Foge ao dever, mas não foge da consciência. Só que a culpa pode ser um alerta da consciência, uma sinalização da consciência, mas a culpa pode produzir o remorso. Aqui Emmanuel chama atenção para o remorso como algo mais grave. Ele vai dizer que a culpa é esse se dar conta, esse mal-estar, é o arrependimento que Kardec colocou, mas o remorso é uma evolução dessa culpa. E como é que acontece essa evolução? E como é que a gente impede, Flávio, dessa evolução acontecer? Vamos chegar lá. A gente vai explicar justamente isso, que é Emmanuel quem nos ajuda aqui. Bom, a culpa pode evoluir para o remorso. E aí o próprio Emmanuel vai dizer que a fixação da culpa constante, a constante fixação da culpa pode produzir, portanto, esse remorso instaurado pode produzir uma espécie de abscesso mental. Quem tiver dúvida do que é abscesso, depois abra aí no Google, abra aí no buscador, abra aí na internet e veja o que é abscesso. Quem é da área de biologia, das áreas de saúde, talvez já saiba. Abscesso é como se fosse assim, tem um local onde há uma ferida, uma cavidade, alguma coisa aberta, alguma dilaceração de algum tecido, e naquele local juntou pus, concentrou um monte de material biológico, pus, elementos inclusive que sugerem infecção, é o abscesso, né, que tem ali uma infecção com pus, com secreções. Então imagine, a culpa, o remorso produz uma espécie de abscesso mental no sujeito. E aí Emmanuel vai dizendo que com a evolução desse abscesso mental, é claro que esse abscesso mental gera uma intoxicação espiritual na atmosfera psíquica do sujeito. Todos nós temos uma atmosfera psíquica que reflete o quê? A nossa mente, que é o espelho da vida em toda parte. Então, essa intoxicação espiritual gera essa atmosfera alterada, e a gente sabe que a nossa atmosfera espiritual dá a nós o tônus vibratório de em qual faixa psíquica a gente está. E é aí que Emmanuel vem dizendo, é aí que surgem as afinidades psíquicas, as afinidades mentais, porque como ninguém nunca está sozinho no universo, sempre tem outras mentes vibrando conosco, é natural que no fenômeno da culpa nós sincronizemos as nossas mentes com outras mentes. Aliás, parêntese, Emmanuel não fala isso, ou se fala, tá falado de maneira embutida ali no seu comentário, mas é importante eu fazer aqui uma aspas, né? Eu comentar aqui que é o seguinte. Nas obras mediúnicas, na literatura espírita de confiabilidade, nós vemos que nos processos de obsessão, o obsessor encontra a sua vítima por causa do sentimento de culpa dela. Por quê? Eu faço mal a alguém, prejudico alguém gravemente, desencarno, a pessoa também desencarna, vingativa, com mágoa, buscando, indo atrás de mim. Eu reencarno. Ao reencarnar, esse sujeito fica no mundo espiritual, não aceita reencarnar e vai atrás de mim. Ao reencarnar, eu trago a culpa inconsciente. E essa culpa inconsciente é que vai conectar-se com o obsessor. Porque como eu, agora na condição de vítima dele, eu fui o algoz dele, ele foi a vítima minha, eu fiz mal a ele, agora ele quer se vingar. Num processo obsessivo. Filomeno de Miranda chama a culpa de plug e o obsessor de tomada. A culpa são os plugs psíquicos que a gente tem para que o obsessor encaixe a sua tomada, a conexão. Né? Então, no caso aqui, a culpa é básica, é fenômeno basal para os processos obsessivos de maneira geral. Por quê? Porque a culpa é a manifestação das nossas dívidas morais, dos nossos débitos morais, aqui me referindo às culpas profundas, na conceituação aqui de Joana de Ângeles. E Emmanuel cita uma coisa
muito interessante nesse capítulo, muito importante, que é o seguinte: o sujeito que está com remorso, ele começa a desenvolver aquilo que Emmanuel chega de argumentação interior. É super interessante esse conceito. Ele começa a fazer uma espécie de ruminação psíquica, ficar naquela argumentação interior. E com isso, diz Emmanuel, olha só que coisa interessante. E com isso, nessa argumentação interior, ele começa não apenas a se punir, não apenas a não gostar de si, a olhar para si de uma maneira negativa. Olha a baixa autoestima aí. O que é baixa autoestima? É um olhar negativo sobre nós mesmos. Não gostar de si, olhar para si de maneira negativa, olhar de uma maneira desqualificadora, de uma maneira negativa, de uma maneira ruim. E com isso, olha só, ele começa a assimilar o quê? Com a sua mente. Não apenas a sua culpa, mas a culpa alheia também, com aqueles que ele está sintonizado, que estão se sentindo culpado, mas também ele assimila o quê? Espíritos desencarnados que estão colocando culpa nele. Então a culpa que ele tem, ele assimila como uma culpa de fora para dentro. Olha a argumentação interior. Essa argumentação interior é não apenas a sua mente se punindo, mas a sua mente ajudada por uma outra mente que faz coro, que faz voz, que aumenta a voz ali para se punir. Então a autopunição fica a punição a 3, a 4, a 5. Só que, olha só que interessante, Emmanuel vai dizer que nesse processo, a culpa é uma espécie de mágoa de si mesmo, ou raiva de si mesmo, o sujeito começa a manifestar também ao seu redor irritação e mágoa com o próximo. Mágoa em relação ao próximo. No texto que eu citei de Joana, Queda e Ascensão Psicológica, tem uma parte que Joana fala isso. Joana diz o seguinte, que é muito curioso que aqueles que estão em remorso, que se sentem culpados, muitas vezes quando encontram a pessoa que eles fizeram mal, eles ficam com mágoa daquela pessoa. Por quê? Porque psicologicamente, ao encontrar alguém que eu fiz mal, e pelo que eu me sinto culpado, ao encontrar essa pessoa cuja ação que eu fiz para ela me dá remorso, me deixa com remorso, ao vê-la, ao olhá-la, ao encontrar-se com ela, ativo o meu remorso. A mágoa que eu tenho de mim mesmo, culpa, eu transformo em mágoa dela. Porque se não fosse ela, olha só, isso aqui numa linguagem psicológica simbólica e mental. Se não fosse ela, eu não teria errado. Se não fosse ela, eu não teria feito mal a ela para me sentir culpado. Se ela não existisse, se essa pessoa não existisse, eu não me sentiria tão culpado assim por ter feito mal a ela. Então, a culpa que eu tenho pra mim, em relação a mim mesmo, a minha autoculpa, eu também projeto com culpa dela. Então eu fico com mágoa dela. Porque a culpa não deixa de ser uma raiva de si mesmo. Uma raiva internalizada. Joana, inclusive, fala isso em uma outra obra, Conflitos Existenciais. É uma raiva internalizada. Ora, quando eu vejo a pessoa que eu magoei, e que eu sinto raiva de mim mesmo por isso, eu sinto culpa por isso, ao olhá-la e perceber que graças a ela, graças aspas, fui eu que magoei ela, a pessoa é vítima, não tem culpa, não tem responsabilidade, mas graças a ela eu me sinto tão mal, e ao vê-la, ativa a minha lembrança, remete às memórias, remete a essa reminiscência, remete a essa lembrança do mal que eu pratiquei, mal esse que eu não quero lembrar porque eu sinto remorso, mal esse que eu me sinto mal, que eu sinto mal-estar quando eu lembro disso, ao vê-la e ao encontrá-la e ela ativar em mim isso, essa raiva que eu tenho de mim, essa mágoa que eu tenho de mim, eu transfiro também para ela. Joana de Ângeles fala isso. E Emmanuel, essa obra anterior à obra psicológica de Joana, Emmanuel também fala isso. Olha aí a universalidade do ensino. Emmanuel também fala isso aqui, porque Emmanuel vai dizer que essa argumentação interior de mágoa de si mesmo, como os teóricos da psicanálise preferem raiva de si mesmo, Adler e outros falam da culpa ser uma espécie de raiva de si mesmo, que transfere-se para a mágoa dos outros. Olha o que Emmanuel fala. É que os reflexos de nossa defecção aqui é erro, os reflexos da nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo,
angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Então, isso daqui é super interessante. E aí Emmanuel vai culminando em acabar o capítulo comentando sobre as enfermidades. Ele diz que a culpa ou remorso cultivado durante muito tempo, é esse remorso que produz uma dinâmica psicológica de autopunição, um movimento emocional de autopunição, produz o quê? Problemas de saúde. Psíquicos ou físicos. Ou os dois. Psíquicos ou físicos. Por quê? A consciência se punindo para, de alguma forma, compensar o erro praticado, o remorso que tenho, e não fazendo de outra forma, porque poderia ser por outro caminho, reforma moral, mudança de comportamento moral para melhor, produz doenças. Produz enfermidades. Porque vai corroendo, abscesso mental, vai correndo o corpo. Emmanuel vai dizer uma coisa super interessante, vai dizer o seguinte, que na área que eu errei especificamente, naquela área, eu posso produzir um remorso e esse remorso afetar o órgão físico, a área material, a área orgânica, relacionada com o tema do remorso. Então, não é à toa alguém que tem dermatite atópica de vez em quando, dá crise, feridas na pele, dermatite que tem que ser tratada todo o tempo, psoríase, alergias, asma, problema respiratório que de vez em quando a pessoa está em crise, a imunidade baixa, está com algum problema, às vezes se estressa, ataca aquela área. Outras têm problema respiratório, outras têm problema de enxaqueca, Quando está mal, ataca logo a cabeça. Outras têm problemas no estômago, no intestino, síndrome do intestino irritável e assim por diante. São temas do remorso. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai chamar de zonas de remorso. Zonas de remorso, que tem a ver com os equívocos específicos que o sujeito praticou em existências passadas, em reencarnações anteriores. Tanto é que ele vai dizer o seguinte, olha o que Emmanuel diz, a noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Ao tema do remorso de que não sejam portadores, sobre a região do corpo ou da alma que corresponde a esse tema. Então, é mais ou menos isso. Sugestão de Emmanuel. Emmanuel vai dizer o seguinte, que é necessário cair em si, cair em arrependimento. É importante que depois do erro o indivíduo caia em arrependimento, mas é um arrependimento que não vire remorso. O arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento que eu me dou conta, me sinto mal e digo para mim mesmo, não cometo mais. Não erro mais aqui. Vou me esforçar agora para não errar mais. Esse é o arrependimento sadio. O remorso é aquele que fica se bombardeando, se prejudicando, se punindo e daqui a pouco está repetindo de novo. Já notaram essas pessoas que vivem se bombardeando, se punindo, daqui a pouco estão repetindo o mesmo erro, porque como vitalizam muito o equívoco no remorso, acabam indo de novo para ele. Porque o próprio sentimento de culpa faz ele não se sentir merecedor de acertar, então ele vai errar de novo. É aquele marido que acaba violentando, agredindo a esposa e daqui a pouco tá violentando de novo, pede desculpas. Às vezes são desculpas sinceras, mas é um tema do remorso que volta. E porque não teve aquele arrependimento que é o arrependimento sadio. Tem o remorso, mas não tem arrependimento. Olha só. E ele vai dizer que para o arrependimento sadio, para haver essa queda, o cair em arrependimento, o indivíduo tem que ter uma humildade bastante trabalhada, ou pelo menos se esforçar e trabalhar a sua humildade. Porque a humildade vai fazer a gente reconhecer o erro para nós mesmos e o erro para o outro. Para com o outro. Quando nós erramos com alguém, quando nós nos equivocamos com alguém, chegamos à pessoa e pedimos desculpas a essa pessoa.
Tentemos isso para que, olha o que Emmanuel vai dizer, para que o tema do remorso não fique em nós, gerando uma patologia, gerando uma enfermidade. Para eu evitar isso, é melhor que eu procure desfazer aquele mal. Agora, se eu peço perdão, se eu tento me reconciliar e o sujeito não quer, tá magoado, não aceita, aí o problema é dele. Eu fiz a minha parte. E vou reparar o mal que eu fiz fazendo bem aonde eu estiver. Porque o fato da pessoa não me perdoar não quer dizer que eu vou ficar preso ao erro. Eu posso me recuperar e ela que fica presa ao erro. Porque se ela continuar na mágoa, ela que fica presa ao erro. Mas a humildade de reconhecer o equívoco, ir até a pessoa, pedir perdão, pedir desculpas e procurar consertar. Se é possível consertar, reparar, indenizar, refazer, a gente conserta. Enquanto estamos na vida física, enquanto gozamos de saúde. Se não é possível, façamos todo o bem possível, porque todo o bem que a gente faz apaga o mal que a gente fez. Todo o bem que a gente pratica anula o mal que a gente fez. Se a gente matou alguém e começa a salvar vidas, nossa dívida vai sendo paga. Então, o valor da humildade de reconhecer e de, Emmanuel chega a dizer, reparar o erro o mais rápido possível. Ele chega a dizer isso. Reparar o erro o mais rápido possível. Então, isso é super interessante. A gente pode aplicar isso no dia a dia. No dia a dia da nossa existência, nas coisas até mais comezinhas. Recentemente eu agi de uma maneira que o tom não era... Eu tive que chamar um filho para conversar e eu conversei com ele e ele havia feito uma coisa inadequada, ele havia tido um comportamento inadequado, eu chamei ele para conversar e fui duro com ele, precisava inclusive disso, mas para mostrar para ele que... e ele estava muito resistente, para mostrar para ele que estava errado gritar, estava errado tratar os outros irmãos mal, eu também gritei com ele, eu também fui duro com ele, eu também agi de uma maneira exaltada com ele, depois me dei conta, e eu fiz isso na frente de todo mundo. Então, quando eu me dei conta, eu chamei todo mundo que presenciou e pedi desculpas a ele na frente de todo mundo. Olha, embora a minha chamada de atenção a você, a minha abordagem em relação a você foi uma abordagem que era necessário, era importante que eu chamasse sua atenção, que eu corrigisse você, mas não estava certo eu agir dessa forma. Dessa forma com você. E por isso eu tenho aqui a oportunidade de pedir desculpas a você na frente de todo mundo. Reconhecer. Porque inclusive eu estou ensinando ao filho a, no momento que ele errar, ele também peça desculpas. Eu estou tentando ensinar pelo exemplo, inclusive no erro. E não o orgulho de, não, eu não vou admitir para filho nenhum, porque senão vai dar ousadia, vai perder a ousadia, eu vou perder minha moral. Não se perde a moral com isso. Se você acha que tem a moral com isso, é porque a sua autoridade moral não é uma autoridade imposta pela violência. E não conquistada pelo valor moral que você tem. Então, super interessante. Reparar o erro o mais rápido possível, diz Emmanuel. E aí ele brilhantemente conclui o capítulo dizendo, é por essa razão que Jesus, o médico divino, não apenas mestre, mas médico divino, eu acrescentaria aqui, o psicoterapeuta divino, o terapeuta divino, recomendou a todos que o escutavam, reconcilia-te o mais depressa com teu adversário enquanto estejas a caminho com ele, para te libertares da culpa, para te imunizares da culpa, do sentimento de culpa e para evitar patologias, doenças, problemas de enfermidades, de diagnose patológica muito difícil, de complexidade patológica muito difícil e de tratamento médico muito complicado que pode ser evitado, que pode ser cuidado e que a gente pode evitar esses malefícios. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço em todos que estão nos assistindo e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos.